Beleza, galera? E aí, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos já na nossa terceira aula, eu acho que é a terceira aula de conjunto numérico, tá? Nós fizemos uma aula com a parte teórica, né, dos conjuntos, então nós falamos lá dos números naturais, dos números inteiros, racionais, irracionais e reais. Depois eu trabalhei uma aula com vocês sobre união e intersecção, fizemos exercícios de união e intersecção e agora eu juntei tudo, tá? Nós vamos fazer exercício da parte teórica e mais da parte de união e intersecção, encerrando essa parte de conjunto numérico, tá? Então, como a gente está começando agora a trabalhar todos os editais, e todos os editais começam com conjunto numérico, vai estar bem completinho aí para vocês sobre conjunto. Tudo bem? Então, pessoal, a única coisa que eu peço para vocês compartilharem aí o vídeo, curtem, por favor, para a gente conseguir prosseguir aí com o nosso trabalho de tentar ajudar vocês nessas questões. Quem vai prestar processo seletivo, concurso público, sempre pode ver lá no edital que está escrito conjunto numérico. E é dessa forma que cobra ou a parte teórica ou a parte de união e intersecção. Vamos então para a primeira questão. Ó. Diz o seguinte: analise as afirmativas. A definição dos números irracionais depende da definição dos números racionais. Portanto, pertence aos conjuntos dos números irracionais todos os números que não pertencem ao conjunto dos números racionais. Isso é verdade, por quê? Lembra para vocês, lá naquela aula, quando eu fiz o diagrama para vocês, ó, naturais, inteiros, racionais, reais, e aqui fora tinha o isolado lá, né, que é o irracional. Muito bem. Então aqui ele está falando, ó, que a definição dos irracionais depende da definição dos racionais. Por quê? Porque uma coisa não tem a ver com outra. Ou ele é racional ou ele é irracional. Então ele depende sim. A definição desse depende desse. A 1 então está correta. Beleza. Eles são caso à parte, ó, eles não se misturam. Continuando, dessa forma, ou um número é racional, acabei de falar, ó, ou ele é irracional. Sim, ou ele está aqui ou ele está aqui. Beleza. Não existe a possibilidade de um dos números pertencerem a esses conjuntos simultaneamente. Tem como ser ao mesmo tempo racional e irracional. Se fosse entre esses carinha aqui, tudo bem, mas entre esses dois, não. Dessa maneira, o conjunto dos números irracionais é complementar ao conjunto dos números racionais no universo dos reais. O que significa complementar? É o que complementa, né? Então, se eu pegar todos os números pertencentes ao conjunto dos números irracionais e todos aqueles que pertencem aos racionais, eu consigo juntar aqui um universo de números reais. Sim, até porque dentro dos racionais nós temos os inteiros e os naturais. E se eu juntar então esses dois, a gente já consegue fazer o universo dos números reais. Essa está correta. Vamos ver a outra. Uma maneira de definir um conjunto dos números irracionais, ou outra maneira de definir o conjunto dos números irracionais é o seguinte: os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos em forma de fração. Exatamente. Se eu disse lá em cima que ou é um ou é outro e que um depende do outro, o conjunto dos números racionais não é todo aquele que a gente consegue escrever em forma de fração? Logo, por consequência, os irracionais não podem ser escritos em forma de fração. Até porque lembra que os irracionais são aqueles números infinitos, né? Infinitos que não se repetem. E até as dízimas periódicas, deixa eu colocar aqui, ó, 3, 3, 3. Até as dízimas periódicas a gente consegue escrever em forma de fração, que a gente chama, de fração geratriz, né? Pega aí para vocês verem, ó, 3 e divide por 9, que vocês vão ver que mágica que vai dar. Se ele não vai dar 0,3333333,
É óbvio que sim, né? Isso é chamado de dízima periódica. Então, até as dízimas periódicas a gente consegue escrever em forma de fração. Por isso que a gente chama ela de racional e não irracional. A irracional não tem como. Então, nós temos aqui que todas as afirmativas estão corretas. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, questão de número 2. Observe os números. Depois, ele diz assim: assinale a alternativa que identifica os números racionais. Racionais são todos aqueles que a gente escreve em forma de fração. O primeiro que ele deu aqui é 2 elevado a 5. O que é 2 elevado a 5? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Gente, o número 32 ele é um número natural. Um número natural e, consequentemente, inteiro. E se ele é natural e se ele é inteiro, ele também é racional. Então, circula que ele faz parte dos racionais. 2. 1,404142. Ó, cuidado com isso, hein? Isso não é dízima periódica. A dízima periódica ela se repete. Se fosse 40, 40, 40, 41, 41, 41, tudo bem. Agora, 40, 41, 42, 42, isso não é dízima, não. Isso aqui é um número irracional. 76,5, isso sim é um número racional. Por quê? Porque ele é um decimal exato, né? 76,5 a gente consegue escrever em forma de fração. Lembra que eu falei para vocês? Apaga a vírgula. 765. Depois da vírgula eu tenho quantas casas? Uma casa só, então é décimo. Ó, escrevi em forma de fração. Beleza. Acabou. Vamos ver então se o item 4 ele é ou não racional. Vamos lá. 0,35666666666. Isso aqui é dízima, tá? Lembra que eu falei para vocês naquela aula, na primeira aula, falando das dízimas periódicas, que ó, o número que encosta aqui nos 3 pontinhos, se ele está se repetindo, o período está aqui. Esses dois aqui ó, é o intruso, tá? A gente desconsidera. Então, isso é dízima periódica. É quando os números se repetem depois aqui dos 3 pontinhos. O que não pode acontecer é isso aqui, ó. 0,723, pontinho, 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 porque a gente não sabe se está se repetindo ou não. Mas se tiver mais que um 3 aqui, ó, isso é dízima, tudo bem? Então, ele pertence aos racionais. Raiz de 8. Essa aqui eu quero chamar a atenção, porque tem gente que vai falar assim, ah, raiz de 8 é racional, porque a raiz de 8 é 4. Ô, criatura, é um número vezes ele mesmo que dá 8, tá? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 8. Será que existe? 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. Já passou. Então, isso aqui é irracional. Vamos ver quais são as racionais. 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Alternativa D de dado. Tudo bem? Próxima questão. Opa, na questão de número 3. Definindo que o conjunto D tem os elementos 2, 3, 5, 7 e 11. Conjunto E, 5, 7, 9. E o conjunto F, 5, 9, 13 e 17. Quais são os elementos D? D intersecção com E e o resultado intersecção com F. Vamos fazer o D intersecção com E? Lembra que o D intersecção é aquilo que está em comum, tá? Vamos lá. Aqui, porque a gente pode perceber, ó, no D e no E, nós temos o 5, que é comum, e o 7, né? O resto não. Então, nós temos que D intersecção com E é o 5 e o 7. Agora, nós vamos pegar esses dois elementos e nós vamos fazer a intersecção com os elementos do F, que é 5, 9, 13 e 17. Se é intersecção, é o que é em comum. Nós temos aqui o 5, nós temos aqui o 5. Não tem mais nenhum outro, né? Não. Logo, a gente pode dizer que D intersecção com E
O resultado disso, intersecção com F, é um conjunto unitário que tem apenas o número 5 como elemento. Tudo bem? Vamos para a próxima. 4. Assinale a afirmativa correta. Vamos ver o que está correto aqui. Item A. A intersecção dos conjuntos corresponde à junção. Quando a gente junta os elementos, a gente está fazendo a intersecção ou a união? Essa está errada, né? B. A união dos conjuntos não corresponde à junção. Não corresponde? Mentira, né? Ela corresponde. Eu nem vou terminar de ler isso aqui. Porque a união, ela corresponde sim à junção. Item C. A intersecção dos conjuntos corresponde aos elementos que se repetem nos conjuntos dados. Já chama correta, alternativa C. A intersecção dos conjuntos, tá, corresponde sim aos elementos que se repetem, ao que está em um e está em outro também. Vamos ver por que a D está errada. A união dos conjuntos corresponde aos elementos que se repetem. Não. A união, ela junta. A única coisa aqui é que os que se repetem a gente não coloca na união. Mas não tem nada a ver com isso aqui, não. A alternativa C está correta. Vamos para o exercício 5. Esse exercício 5 eu não comentei com vocês lá naquela aula, mas é fácil, tá? Toda vez que aparecer um asterisco, tá? Significa que é o conjunto que está aqui menos o zero. Ele pode falar menos o zero, ele pode falar não nulo, ele pode falar sem zero, tá? Esses são os termos que ele pode estar falando para você. Então, aqui a gente está falando dos conjuntos dos números inteiros, tá? Sem o zero. E esse sinal de mais significa que são só os positivos, ou seja, sem os negativos. Então, se eu fosse colocar, por exemplo, um conjunto dos números inteiros não nulos sem os negativos, eu poderia escrever ele dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Perceba que no conjunto dos números inteiros não entrou os negativos, porque aqui ele está falando que só o positivo, e não entrou o zero por conta do asterisco. Vamos para as alternativas. Esse símbolo representa o quê? Conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, sem o zero? Sim, só que não só isso, né? Por quê? Porque ele está falando aqui também que tem que ser os positivos, tá? Então, essa aqui não é. Vamos ver a B. Conjunto dos números inteiros positivos e sem o zero. Já chama a alternativa. Conjunto dos números inteiros positivos aqui, e sem o zero. Vamos ver as outras porque não é. Conjunto dos números inteiros negativos e sem os zeros? Não. São os positivos, são os não negativos aqui, tá? A próxima, no item D, conjunto dos números inteiros não positivos. Tudo bem que são os não positivos. Não, tá errado. Não positivo, não. São os positivos, né? Tá errado. E também ele não especificou o zero aqui. Então, a alternativa B está correta. Vamos para o exercício 6. Sobre os conjuntos numéricos, marque a alternativa correta. Todo número natural é também um número racional? Sim, lembra na teoria dos conjuntos, lá no diagrama que eu coloquei para vocês, que os números racionais são os que eu consigo escrever em forma de fração. E todo número natural, eu consigo escrever em forma de fração. Tá? O 3, Tudo bem? Então, essa aqui está certa. Eu quero saber qual é a incorreta. Um número racional não pode ser irracional. Tá certo? O irracional é aquele cara chato, isolado lá, né? Um não depende do outro, eles não se ligam. Perfeito. C. Todo número negativo é um número inteiro. Será que todo número negativo é um número inteiro? E o menos 0,25?
Eu não posso falar que eu estou devendo 25 centavos? Posso, né? Então, aqui nós já achamos a incorreta. Ó. Todo número negativo é um número inteiro? Todo número negativo é um número inteiro? Não. Tá? Já está errado. Vamos ver as outras porque estão certas. O conjunto dos números reais é formado pela união dos conjuntos dos números racionais e irracionais. Ok? As dízimas periódicas são consideradas números racionais, portanto, são também números reais. Ok, também. Muito bem, alternativa C. Vamos para o exercício 7. Tem mais ainda, hein? Vamos lá, exercício 7. Seja A 2 e 5 de elemento, B 2, 5, 6 e C 6 e 10, determine os elementos da operação A união com B, intersecção de B união com C. Olha o que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que pegar e fazer A união com B. Depois nós vamos fazer B união com C. E depois nós vamos achar a intersecção desses dois aqui. Tá? Vamos lá. A união com B. 2, 5 e 6. Ó, vai ficar aqui, ó, 2. A gente não pode repetir. Então, vai ficar 2. O 5 está aqui. E o 6 está aqui. Perfeito. Então, a união com B nós já fizemos. Depois a gente vai fazer aqui, ó, B união com C. Fazer B união com C. Então, no B união com C, nós temos o 2, o 5, o 6, a gente não precisa colocar duas vezes, e o 10. Agora, a gente acha a intersecção. O que é intersecção? É o que se repete. Está aqui, está aqui e está aqui. Então, vai ficar 2, 5 e 6. 2, 5 e 6. A alternativa A. Perfeito?